Em um gesto que já entra para a história, o Papa Leão XIV pediu perdão público pelos erros cometidos pela Igreja Católica ao longo dos séculos. A manhã estava serena em Roma, mas no coração da Igreja Católica, uma expectativa silenciosa tomava conta de todos. Rumores já circulavam há semanas. O Papa Leão XIV preparava um discurso que poderia marcar profundamente a história do seu pontificado. Na Praça de São Pedro, fiéis, jornalistas e peregrinos aguardavam atentos. O ar parecia pesado, como se cada pessoa presente sentisse que algo extraordinário estava para acontecer. Os sinos da Basílica ecoaram pelo ar, chamando todos a atenção. Lentamente, as cortinas da sacada papal se abriram e o Papa surgiu, vestindo uma batina branca simples, sem adornos, apenas com um crucifixo pendendo sobre o peito. O rosto, marcado por rugas de preocupação e oração, transmitia gravidade e ao mesmo tempo uma ternura indescritível. Ele ergueu a mão em sinal de bênção e, depois de um momento de silêncio profundo, começou a falar. Queridos irmãos e irmãs, hoje me dirijo a vocês com o coração carregado de humildade e arrependimento. Essas palavras iniciais causaram um frisson na multidão. Muitos se entreolharam, outros apertaram mais forte os terços em suas mãos. Alguns jornalistas imediatamente começaram a registrar cada frase, prevendo a magnitude daquele momento. O Papa continuou. Há feridas na história da Igreja que ainda sangram na memória de muitos povos e comunidades. Há erros cometidos por filhos e filhas da Igreja, erros que contradisseram o Evangelho que proclamamos. Um silêncio absoluto tomou conta da praça. Não se ouvia o bater de asas de um pássaro. Apenas a voz calma e firme do Papa. Leão XIV então mencionou episódios específicos, com uma franqueza rara. Hoje, diante de Cristo crucificado e diante de vocês, eu peço perdão pelos sofrimentos causados durante a Inquisição, quando irmãos foram perseguidos e mortos injustamente. Peço perdão pelas feridas abertas nas cruzadas, onde a espada falou mais alto do que o amor de Cristo. Peço perdão pelos pecados cometidos contra povos indígenas durante a colonização, quando a dignidade humana foi ignorada em nome de interesses terrenos. Essas palavras soaram como trovões silenciosos. Alguns na multidão começaram a chorar. Uma mulher segurando uma bandeira da América Latina caiu de joelhos. Um homem idoso, provavelmente descendente de vítimas da Inquisição, deixou escorrer lágrimas discretas, como se aquelas palavras atravessassem séculos para tocar seu coração. O Papa fez uma pausa longa, respirou fundo e prosseguiu. Peço perdão também pelos casos de abuso e violência cometidos por ministros da Igreja nos tempos recentes. Esses crimes contra inocentes clamam ao céu, e eu, como sucessor de Pedro, me ajoelho espiritualmente diante de cada vítima. Naquele momento, ele realmente se ajoelhou. Ali, na sacada de São Pedro, diante de milhares de pessoas e de câmeras do mundo inteiro, o Papa Leão XIV se ajoelhou e manteve a cabeça baixa em oração. Um gesto simples, mas que fez ecoar um silêncio ensurdecedor na praça. Era como se todo mundo prendesse a respiração. Cardeais e bispos que estavam próximos ficaram visivelmente emocionados. Alguns uniram as mãos e começaram a rezar. O diretor da sala de imprensa do Vaticano, assistindo da lateral, enxugou discretamente uma lágrima. Repórteres narravam ao vivo, com vozes embargadas. O Papa Leão XIV, em um gesto histórico, ajoelha-se e pede perdão pelos erros do passado da Igreja. Após alguns minutos de silêncio profundo, o Papa levantou-se lentamente e disse: Hoje, mais do que palavras, precisamos de compromisso. Compromisso com a verdade, com a justiça e com a caridade. O pedido de perdão só tem sentido se caminharmos juntos para não repetir os mesmos erros. Que cada um de nós seja um instrumento de reconciliação no mundo. A multidão respondeu com um longo aplauso, não um aplauso festivo, mas um aplauso reverente, como quem reconhece a grandeza de um momento histórico. Entre o povo, ouvia-se murmúrios: graças a Deus, nunca pensei ver isso. As redes sociais explodiram com vídeos, fotos e mensagens. #PapaLeãoXV rapidamente tornou-se um dos assuntos mais comentados do mundo. Líderes religiosos de outras confissões enviaram mensagens de apoio, dizendo que gestos assim aproximam corações. Um rabino famoso comentou em uma entrevista: Hoje,
Vimos um líder com coragem suficiente para olhar para trás e pedir perdão. Isso é um sinal de grandeza. Dentro do Vaticano, assessores corriam para preparar a transcrição oficial do discurso e enviá-la a todas as dioceses do mundo. O Papa, depois de se retirar da sacada, entrou em sua capela privada e permaneceu lá por longos minutos em oração silenciosa. Para ele, não era apenas um ato público, era uma confissão diante de Deus em nome de toda a Igreja. Ao final do dia, jornais estamparam manchetes históricas. Papa Leão XIV pede perdão pelos erros da Igreja, um marco no pontificado. Um gesto de humildade, Papa se ajoelha diante do mundo. Mas o gesto ainda seria comentado e refletido nos dias seguintes. E aquela manhã ficaria gravada na memória coletiva da Igreja como um divisor de águas, um lembrete de que o verdadeiro poder se manifesta na coragem de pedir perdão e na disposição de mudar. As horas que se seguiram ao pedido de perdão de Papa Leão XIV foram marcadas por uma comoção inédita. Nas redações de jornais pelo mundo, repórteres se esforçavam para traduzir o impacto daquele momento. É um gesto ousado, escreveu um jornalista francês. Não apenas pelas palavras, mas pelo peso histórico de um Papa reconhecer publicamente feridas abertas por séculos. No Vaticano, enquanto o discurso ecoava além das colunas da Praça de São Pedro, bispos e cardeais reunidos no Sínodo Permanente conversavam em tons baixos, tentando compreender a amplitude do gesto. Alguns mostravam-se emocionados e diziam: "Este Papa tem coragem." Outros, mais cautelosos, refletiam: "Isso vai gerar reações imprevisíveis." A notícia se espalhou rapidamente por todos os continentes. Em uma pequena cidade da Espanha, um professor de história comentou em sala de aula: "Crianças, hoje o Papa fez algo que raramente se vê, ele pediu perdão em nome de toda a Igreja." Os alunos, atentos, perguntaram quais erros estavam sendo reconhecidos, e o professor explicou sobre a Inquisição, as Cruzadas, os erros cometidos durante a colonização. Para aqueles jovens, o Papa deixava de ser uma figura distante e tornava-se alguém que enfrentava o passado com humildade. No Brasil, em uma paróquia simples do interior, a missa daquela noite foi especial. O padre local, emocionado, leu trechos do discurso do Papa e disse à Assembleia: "Quando a Igreja reconhece suas falhas, ela mostra que não tem medo da verdade. E quando o Papa pede perdão, ele também nos ensina a pedir perdão uns aos outros." Algumas pessoas choraram, outras aplaudiram de pé. Em Jerusalém, líderes de outras religiões reagiram com surpresa e respeito. Um sheik muçulmano enviou uma mensagem ao Vaticano. Hoje, suas palavras atravessaram fronteiras e mostraram que a verdadeira fé é humilde. Rezamos para que gestos assim aproximem nossos povos. Um rabino, entrevistado por uma rede internacional, disse: "Quando alguém com tanto poder se ajoelha para reconhecer erros, isso inspira todos nós a fazer o mesmo em nossas vidas pessoais." Na América Latina, comunidades indígenas receberam com emoção as palavras do Papa. Em uma aldeia no Peru, um líder comunitário ouviu a tradução do discurso e, com a voz embargada, declarou: "Durante séculos, sentimos que nossa cultura foi ferida e esquecida. Hoje, ouvimos um pedido de perdão. Isso não apaga o passado, mas traz um pouco de cura." Enquanto isso, na sala de imprensa do Vaticano, jornalistas perguntavam: "O Papa planeja novas ações concretas após esse pedido de perdão?" O porta-voz respondeu: "O Santo Padre não apenas pediu perdão, ele também convocou uma série de iniciativas para promover reconciliação e justiça. Nos próximos meses, haverá anúncios específicos." De fato, reuniões começaram a ser marcadas para discutir reparações simbólicas e projetos educativos. Um cardeal encarregado da Comissão para a Verdade Histórica disse em entrevista: "O Papa nos pediu para olhar para a história com sinceridade. Não para julgar o passado com os olhos de hoje, mas para reconhecer onde falhamos em viver o Evangelho." O gesto também foi motivo de reflexão dentro dos mosteiros e conventos. Em um claustro na Itália, freiras comentaram durante o jantar: "Que exemplo nos foi dado hoje? Pedir perdão é sempre difícil, mas é necessário." Uma delas respondeu: "Se o Papa pode se ajoelhar diante do mundo, nós também podemos nos ajoelhar diante das irmãs com quem convivemos, diante dos pobres que atendemos."
Na África, missionários católicos viram no discurso um estímulo renovado para seu trabalho. Um padre missionário enviou uma carta aberta ao Papa. Santo Padre, sua humildade nos dá forças. Aqui, onde tantas vezes a Igreja errou por não ouvir nosso povo, suas palavras são bálsamo. Continuaremos a evangelizar com respeito às nossas culturas. O Papa, por sua vez, manteve uma rotina silenciosa após o discurso. Naquela noite, rezou sozinho na Capela Sistina, diante do juízo final de Michelangelo. Ficou longos minutos olhando para o Cristo glorioso e sussurrou: Senhor, que essas palavras não sejam apenas vento, que se tornem sementes de paz. Nos dias seguintes, os jornais continuaram a repercutir. Manchetes destacavam não apenas o pedido de perdão, mas o gesto de ajoelhar-se. Revistas publicaram editoriais. O gesto do Papa Leão XIV mostra que lideranças espirituais ainda podem surpreender o mundo com humildade. Uma rede de TV mostrou imagens comparando o pedido de perdão de João Paulo II no ano 2000 com o de Leão XIV agora, ressaltando a continuidade de um caminho de reconciliação. Houve também críticas. Algumas vozes, especialmente dentro de setores mais rígidos, questionaram se o Papa não estava enfraquecendo a autoridade da Igreja ao admitir erros. Em um blog conservador, lia-se: será que esse tipo de gesto não confunde os fiéis? Mas a maioria das reações, inclusive de líderes protestantes e ortodoxos, foi positiva. Um pastor evangélico escreveu em rede social: quando um Papa pede perdão, ele nos lembra que todos somos chamados à humildade. E nas escolas, nas famílias e nos grupos de oração, o gesto começou a inspirar mudanças pessoais. Uma mãe escreveu em seu diário: hoje contei aos meus filhos que o Papa pediu perdão em nome da Igreja. Eles me perguntaram se eu já havia pedido perdão pelas minhas próprias falhas. Chorei. Pedi perdão a eles ali mesmo. O Papa Leão XIV, mesmo cercado por compromissos e reuniões, continuou refletindo. Em um encontro com jovens universitários no Vaticano, poucos dias depois, ele falou sobre aquele momento. Pedir perdão não é sinal de fraqueza, mas de coragem. Só os fortes têm a humildade de reconhecer erros. Eu, como pastor da Igreja, preciso mostrar isso a vocês. Essas palavras ecoaram pelos corredores das universidades católicas, inspirando debates e seminários sobre a importância de reconhecer erros históricos para construir um futuro melhor. Professores de teologia comentaram: estamos vivendo um momento histórico que ainda será estudado nas próximas décadas. No fim daquele segundo dia após o discurso, enquanto o sol se punha atrás da cúpula de São Pedro, a praça ainda estava cheia de velas acesas por fiéis que rezavam em silêncio. Uma senhora italiana disse a uma repórter: hoje sinto que a Igreja está mais próxima do Evangelho do que nunca. Nos corredores do Vaticano, o clima era de reflexão profunda. As palavras do Papa Leão XIV não foram apenas uma mensagem para o mundo, mas também um chamado interno, dirigido a bispos, sacerdotes e religiosos. Em reuniões a portas fechadas, o Papa reforçou seu desejo de que cada conferência episcopal no mundo realizasse atos concretos de reconciliação. Não podemos permitir que o pedido de perdão seja apenas uma bela página na história, disse ele diante de dezenas de cardeais reunidos. Devemos agir. Devemos chegar até as feridas abertas e cuidar delas com verdade e caridade. Inspirados por esse chamado, diversos países começaram a organizar celebrações locais de reparação. Na França, uma catedral histórica abriu as portas para uma vigília de oração dedicada às vítimas de intolerância religiosa no passado. Em Portugal, bispos participaram de uma cerimônia simbólica em que se comprometeram a apoiar povos indígenas e culturas locais em suas dioceses missionárias. Na América Latina, um gesto marcante ocorreu no México. Durante uma missa transmitida nacionalmente, o arcebispo de uma grande cidade pediu perdão, em nome de sua arquidiocese, pelos abusos cometidos contra povos originários durante a colonização. No fim da celebração, líderes indígenas subiram ao altar para oferecer um símbolo de amizade, um tecido artesanal feito à mão, colocado aos pés do crucifixo. Enquanto isso, o Papa continuava a receber cartas e testemunhos vindos de todas as partes do mundo. Uma delas, escrita por um jovem seminarista africano, dizia:
Santo Padre, suas palavras me fizeram perceber que a Igreja não é perfeita, mas é santa porque sempre busca voltar para Cristo. Obrigado por nos ensinar a humildade. Em outro canto do planeta, um grupo de historiadores católicos decidiu iniciar um projeto de pesquisa para compilar, com transparência, episódios sombrios da história da Igreja e, ao mesmo tempo, destacar os santos e mártires que agiram com justiça nesses mesmos períodos. Não podemos ter medo de olhar para trás, disse uma das pesquisadoras ao anunciar o projeto. As imagens do Papa ajoelhado continuavam a percorrer o mundo. Em um noticiário do Oriente Médio, um comentarista disse: talvez o mundo esteja sedento justamente de líderes que saibam reconhecer falhas. Esse gesto do Papa pode abrir portas para diálogos que antes pareciam impossíveis. Na África do Sul, um líder anglicano enviou uma mensagem pública. Louvamos a coragem do Papa Leão XIV. A reconciliação começa quando alguém dá o primeiro passo. Hoje, ele deu um passo enorme. Internamente, o Papa também convocou uma comissão para estudar como a Igreja poderia oferecer apoio mais direto às vítimas dos erros reconhecidos. Não apenas um pedido de perdão verbal, mas ações concretas, bolsas de estudo, projetos sociais, iniciativas de preservação cultural e investimentos em educação. O perdão deve vir acompanhado de reparação, disse ele em uma reunião com o Dicastério para o Desenvolvimento Humano Integral. Nos conventos e mosteiros, a mensagem ganhou tons espirituais. Freiras carmelitas escreveram uma carta coletiva ao Papa. Unimos nossas orações ao seu pedido de perdão, Santo Padre. Que o Senhor transforme as lágrimas de hoje em sementes de um amanhã mais justo. Nas redes sociais, jovens católicos criaram hashtags como hashtag Igreja Reconciliada e compartilharam pequenos gestos de perdão em suas próprias vidas. Brigas familiares resolvidas, amizades restauradas, comunidades se unindo novamente após desavenças. Um jovem brasileiro escreveu: se o Papa pode reconhecer erros de séculos atrás, eu também posso pedir perdão ao meu pai depois de tantos anos sem falar com ele. Em um gesto inesperado, um grupo de artistas católicos se reuniu para criar uma exposição chamada Feridas Curadas, exibida em Roma, com pinturas e esculturas que simbolizavam erros históricos e, ao lado, representações de reconciliação. Uma das obras mostrava o Papa Leão XIV ajoelhado diante de uma criança indígena segurando um terço. A obra viralizou, ganhando manchetes no mundo da arte. O gesto também impactou líderes políticos. Em um discurso na ONU, um diplomata citou o pedido de perdão do Papa como exemplo de liderança moral. O mundo precisa de humildade. Precisamos aprender a reconhecer erros coletivos e individuais. O Papa Leão XIV nos mostrou isso. Dentro do Vaticano, ao final de uma semana intensa de repercussões, o Papa reuniu novamente sua equipe e disse: peço que nunca esqueçam que cada pedido de perdão deve apontar para Cristo. Não buscamos a aprovação do mundo, mas a verdade diante de Deus. Se hoje demos um passo, amanhã devemos caminhar ainda mais. Ele então decidiu enviar uma carta pastoral a todas as paróquias do mundo. O documento, intitulado Caminhos de Reconciliação, trazia reflexões sobre como cada comunidade poderia olhar para a própria história local, identificar feridas e buscar reconciliação. A carta trazia frases fortes. O Evangelho não tem medo do passado, porque aponta sempre para a esperança de um futuro novo. Pedir perdão não é sinal de fraqueza, mas de confiança na misericórdia infinita de Deus. Quando a carta chegou ao Brasil, um bispo do Nordeste leu trechos na missa dominical e disse: que este pedido de perdão nos mova a olhar para nossas próprias feridas como igreja local, às vezes em que fomos indiferentes ao sofrimento dos pobres, às vezes em que fechamos os olhos para injustiças. A Assembleia ficou em silêncio, e muitos depois relataram terem sentido algo diferente naquela celebração, como se uma porta tivesse se aberto em seus corações. Naquele mesmo dia, imagens do Papa caminhando sozinho pelos jardins do Vaticano foram divulgadas. Ele segurava um rosário e meditava em silêncio. Seu secretário pessoal, que o acompanhava de longe, comentou a um jornalista: ele está em paz, mas sente o peso do mundo. Sabe que este pedido de perdão é apenas o começo de um longo caminho. E assim, o Papa Leão XIV se tornava não apenas um líder espiritual, mas um símbolo de coragem humilde.
Em um mundo marcado por divisões e rancores, sua atitude ecoava como um chamado: olhar para trás com verdade, ajoelhar-se diante das próprias falhas e levantar-se para construir algo novo. Os dias se transformaram em semanas, e o pedido de perdão de Papa Leão XIV continuava ecoando nos 4 cantos do planeta. Em comunidades pequenas e grandes cidades, padres e catequistas começaram a usar o discurso do Papa como ponto de partida para reflexões. O gesto do pontífice havia plantado sementes invisíveis, mas vigorosas. Na Itália, um grupo de jovens universitários organizou um simpósio sobre memória e esperança, inspirado diretamente pelo ato do Papa. Uma estudante disse durante sua apresentação: "A Igreja não é perfeita, mas quando seu líder supremo se ajoelha e pede perdão, ela mostra que está viva e capaz de aprender com a história. Isso nos inspira a fazer o mesmo em nossas vidas pessoais." No Canadá, indígenas católicos e não católicos reuniram-se em uma cerimônia ao ar livre, onde tocaram tambores, cantaram canções tradicionais e rezaram pelo Papa Leão XIV. Um ancião, com a voz embargada, declarou: "Hoje sentimos que nossa dor foi reconhecida. Este pedido de perdão nos ajuda a seguir em frente." Nas Filipinas, comunidades inteiras se uniram em novenas de reparação. No meio das ruas, crianças vestidas de branco carregavam cartazes com frases do Papa. Uma delas dizia: "O Evangelho não teme o passado." Enquanto isso, jornalistas investigavam como a mensagem do Papa estava influenciando decisões políticas. Em um país europeu, o ministro da Cultura anunciou a criação de um memorial para lembrar vítimas de perseguições religiosas. Se a Igreja é capaz de reconhecer erros, nós, como Estado, também devemos revisitar nossa história com honestidade. Em uma entrevista exclusiva, Papa Leão XIV comentou: "Não podemos mudar o passado, mas podemos nos comprometer com um presente mais fiel ao Evangelho. Isso exige humildade. Isso exige coragem." O jornalista então perguntou: "Santo Padre, o senhor teme críticas internas?" O Papa sorriu e respondeu: "A verdade às vezes incomoda, mas ela liberta. E a Igreja deve sempre caminhar na verdade, mesmo quando dói." No entanto, o pedido de perdão não foi unanimidade. Alguns grupos tradicionalistas publicaram manifestos dizendo que o Papa manchava a memória da Igreja ao trazer à tona feridas antigas. Mas Leão XIV, em uma homilia posterior, respondeu de forma indireta: "Não temos medo de reconhecer erros, porque sabemos que a misericórdia de Deus é maior do que qualquer pecado humano. Não se trata de manchar a Igreja, mas de purificá-la." A notícia também provocou um movimento ecumênico inesperado. Igrejas protestantes e ortodoxas enviaram delegações a Roma para encontros de diálogo. Um patriarca ortodoxo afirmou: "Este gesto nos aproxima. Quando alguém pede perdão com sinceridade, é impossível não se comover." Dentro do Vaticano, o Papa convocou um retiro espiritual para todos os seus colaboradores diretos. Durante 3 dias, cardeais e bispos ouviram meditações sobre humildade, reconciliação e serviço. Um participante descreveu assim: "Foi como se o pedido de perdão tivesse se tornado um convite para todos nós revisarmos nossas próprias atitudes e buscarmos santidade." No encerramento desse retiro, o Papa disse algo que ficou gravado nos corações de todos: "A Igreja não é definida por seus erros, mas por sua capacidade de se arrepender e de recomeçar. Que este seja o nosso legado." No plano pessoal, o gesto do Papa também gerou conversões silenciosas. Em uma prisão na América Central, um detento ouviu o discurso transmitido por rádio e decidiu procurar o capelão para se confessar pela primeira vez em anos. "Se o Papa pode pedir perdão, eu também posso", disse ele. Em um hospital europeu, uma senhora idosa, que havia se afastado da Igreja décadas atrás por mágoas antigas, pediu para receber a comunhão novamente após assistir à cobertura do evento na televisão. "Senti que algo mudou", disse ela, sorrindo com os olhos cheios de lágrimas. Essas histórias chegaram ao Papa por meio de cartas e relatórios. Ele as lia em silêncio, com o coração tocado. Para ele, o pedido de perdão não era apenas um evento público, mas um ato de amor pastoral, capaz de gerar frutos concretos. Meses depois, ao celebrar a missa de Pentecostes, Papa Leão XIV fez uma nova referência ao gesto histórico.
O Espírito Santo nos impulsiona a reconhecer nossa história com verdade e humildade. Que este Pentecostes seja o começo de uma igreja renovada pelo arrependimento e pelo amor. A multidão na Praça de São Pedro aplaudiu e câmeras captaram o sorriso sereno do Papa. Ele sabia que ainda havia muito trabalho pela frente, mas também sabia que um passo importante havia sido dado. Naquele fim de tarde, caminhando pelos jardins do Vaticano, Papa Leão XIV segurou o rosário e olhou para o céu tingido de dourado. Rezou em silêncio. Senhor, cuida de tua igreja. Ensina-nos sempre a pedir perdão e a recomeçar. Que este gesto seja apenas o início de uma nova história. E assim, o pedido de perdão de Papa Leão XIV se tornou um marco inesquecível, lembrando ao mundo que a grandeza de um líder não está apenas nas palavras, mas na coragem de se ajoelhar diante da verdade.